Estes são eles, los mosqueteros de los rey. Y D'Artagnan no queda Gascoña, y soy ese mosquetero, astuto sus segredos que o fazem sofrer. Estes são eles, los mosqueteros de los rey. Portos que é muito mais que namorado e é muito vaidoso. E o poeta Aramis que não sabe o que quer. E é para uma simples joia decidir o futuro de um país. E tudo está nas manos destes 4 bravos heróis. Estes são os mosqueteiros de lo rei. No último episódio de Los Mosqueteiros de lo Rei... Athos! Milady! A Milady Athos! Respira, guri! Athos! Milady está marcada com a flor de lis, ela é sua mulher! Mas eu matei minha mulher. Parece que tu não fez o trabalho direito, tá? Você me paga, D'Artagnan, a Milady vai me matar! Não vai, Kate. Eu tenho uma amiga que pode te ajudar, Kate. Leva essa carta a ela. Senhor, chegou 2 cartas pra você. Um bilhetinho de Constance. Ela marcou um encontro comigo em um lugar mega suspeito. Que romântico. Isso ainda vai acabar em tragédia, D'Artagnan. Que vai nada, confia no pai. Na verdade, só quero dar um rolê pra mostrar meus novos equipamentos. Ih, não é que era ela mesmo? E o que diz a segunda carta, D'Artagnan? É, do cardeal. Ele quer que eu vá no palácio dele. Com certeza é uma armadilha. Vão te assassinar ou mandar te prender. Por via das dúvidas, vamos montar um grupo de mosqueteiros em cada saída. Qualquer coisa você grita e a gente sobe eles no rodo. Ouvi muito falar de você, senhor D'Artagnan. De modo que sei até o seu RG. Morri, vou morrer, já morri. Mas eu não vou te matar, pois você pode ser muito útil para mim. O que isso quer dizer, senhor? O que quero dizer é que quero você dentro das guardas do cardeal. Você será um dos meus mosqueteiros. Ah, senhor, aceita, não é verdade? Senhor, está recusando? Estou nas guardas do rei, senhor, e não tenho motivos para ficar descontente. Mas me parece que os meus guardas também são das guardas do rei. E desde que sirva as guardas da França, estará servindo ao rei. Você não entendeu o que eu quis dizer. Ah, você está se fazendo de difícil. Você quer boas razões, não é? Eu entendo. Pois essas razões você já tem. A promoção que eu lhe ofereço, a guerra que vai começar, a oportunidade que estou lhe oferecendo são boas razões para outros. E ainda te asseguro segurança e proteção. Porque é bom que saiba, senhor D'Artagnan, que tenho recebido queixas graves contra você. Me parece que você não dedica exclusivamente os seus dias e principalmente as suas noites a serviço do rei. D'Artagnan ficou vermelho lembrando o que ele tava fazendo durante as noites, né? Se vocês lembram aí. Milady, Kate... Milady. Fora isso, tenho aqui um processo completo a seu respeito. Mas antes de o ler, quis conversar com você, sabe? Sei que é um homem decidido e que os seus serviços são bem orientados. E que decide o melhor caminho. E isso daria bastante dinheiro, se é que me entende. Pense à vontade e se decida. A sua boa vontade me confunde, senhor. Reconheço que você é um bom homem. E se você me permite falar honestamente... Digo que todos os meus amigos estão nos mosqueteiros e nas guardas do rei. E que todos os meus inimigos são da guarda do cardeal, da sua guarda. Eu seria mal recebido aqui pela sua guarda e mal visto pelos meus amigos se aceitasse o que está me oferecendo. Você está pensando que não farei o que te prometi? Te prometi segurança e proteção. Você está sendo muito bom pra mim. E na verdade, penso não ter feito bastante para ser digno da sua bondade. A guerra em La Rochelle vai começar, senhor. Você será o comandante da guerra e estará de olho em mim. E se eu tiver a sorte de fazer alguma ação brilhante que justifique a proteção que está me oferecendo, bom, todas as coisas devem ser feitas a seu tempo. Se eu aceitasse isso agora, iria parecer que me vendi. Quer dizer que recusa me servir? Morri, vou morrer, já morri. Então permaneça livre e continue com seus ódios, as suas antipatias. Senhor, não te desejo nenhum mal. Mas como sabe, devemos defender os nossos amigos e não dever nada aos nossos inimigos. Mesmo assim, vou te dar um conselho. Tome cuidado, D'Artagnan. Porque no momento em que eu retirar a minha proteção, não darei nada pela sua vida. Vou tomar cuidado para que isso não aconteça, senhor. Mais tarde, se alguma coisa te acontecer, lembre-se de que fui eu que o procurei. E que fiz o que pude para que esse acidente não acontecesse. Seja o que for o que me aconteça, sempre serei grato pela proposta que me fez. Está bem, D'Artagnan. Como você mesmo disse, nos veremos na guerra. E estarei de olho em você. Porque, como sabe, sou o comandante dessa guerra. O cardeal apontou um canto da sala onde D'Artagnan podia ver uma grande armadura linda que o cardeal usaria na guerra. E no nosso regresso, nós conversaremos de novo. Senhor, não se desagrade de mim, permaneça neutro, eu fiz o que qualquer homem de bem faria. Se eu puder te dizer outra vez o que te disse hoje, prometo que direi.
D'Artagnan iria responder, mas o cardeal o mandou ir embora. Quando D'Artagnan saiu pela porta, sentiu o coração fraquejar e passou um pouco mal. Quase voltou e disse ao cardeal que aceitaria a proposta. Que traíra! Mas se lembrou do nobre Athos e pensou que se aceitasse a proposta, Athos o renegaria. E por isso continuou o seu caminho. Ele ia ser deserdado do Athos. Lembrando que o Athos era conde. É, Não, esconde. esconde. Gente, porque, querendo ou não, o que o cardeal tava propondo pro D'Artagnan era se tornar mosqueteiro, que ele queria. E ir pra guerra de Mas mosqueteiro não- era melhor do que ir como guarda de Essartes. Sim, Porque- mas só que não só mosqueteiro, ele queria que o D'Artagnan já fosse comandante dos mosqueteiros dele e prometeu que ele teria, tipo, a própria, depois, infantaria dele, vamos supor, os mosqueteiros do D'Artagnan, sabe? Tipo isso. Aí os mosqueteiros do rei, mosqueteiros do cardeal e os mosqueteiros do D'Artagnan. E aí o D'Artagnan recusou. Não, ele seria... Fora a fortuna. É, mas ele não seria exatamente o mosqueteiro do D'Artagnan. O Porque cardeal seria o queria- mosqueteiro do Treville. Tipo, o Treville, Isso. a guarda era do rei, mas era o Treville Os que mosqueteiros do Treville, É, o isso. Treville que comandava. Então ia ser os Mosqueteiros do cardeal barra D'Artagnan. Isso. D'Artagnan voltou pelo mesmo caminho que entrou no palácio. E no portão viu Athos e sua equipe. Athos já estava muito preocupado com o D'Artagnan e estava quase invadindo lá pra ver. Então nem estava aguentando direito. D'Artagnan apenas disse que tudo estava bem. Então Athos se acalmou e Planchet correu para avisar os outros grupos que D'Artagnan estava bem e que não precisava mais montar guarda. Os 4 amigos foram até a casa de Athos. Coisa que eles nunca fizeram antes, né? Eles nunca iam pra casa de Athos, assim. Acontecia muito raramente. E lá D'Artagnan contou que o cardeal queria que ele fosse comandante das guardas do cardeal, mas que ele rejeitou. Você fez muito bem, D'Artagnan. Realmente, você fez muito bem, meu amigo. Já Athos não falava nada, mas quando ficou sozinho com D'Artagnan, quebrou o silêncio e disse... Você fez o que deveria fazer, D'Artagnan. Mas acho que você fez errado. Ao ouvir isso, D'Artagnan suspirou, pois isso confirmava o que D'Artagnan temia. Coisas terríveis futuramente o aguardavam. Engraçado que ele fez, tipo, ele continuou rejeitando por causa de Athos e Athos, tipo, não, você fez mal porque o D'Artagnan falou assim, meu, tipo, por eu ter rejeitado o cardeal, alguma coisa assim, eu não tô seguro nem meus amigos. Aham. E aí ele ainda ficou assim com medo, mas aí ele não ficou bravo por Athos falar isso daí, porque eu achei que ele ia falar, Athos, tipo, eu fiz pra você. É, e aí o Athos chegou, e sendo que ele tava com o mesmo pressentimento de Athos. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar merda, vai dar merda. No dia seguinte, toda a guarda e os mosqueteiros se preparavam para a guerra. Se ouvia boatos que os mosqueteiros e a guarda marchariam separados, mas que depois se reuniriam. Mas não tinha nada confirmado. E como sabemos, D'Artagnan era da guarda e os mosqueteiros eram mosqueteiros. Então eles não iam ficar juntos na guerra. Não, não, não. Triste. Prepare-se pra chorar. D'Artagnan então foi até a casa de Treville e se despedir dele. Afinal, ele não ia ficar perto do Treville, ele ia ficar perto do Senhor de Essartes. Alguma coisa que eu possa fazer por você, mon ami? Precisa de algo? Não, senhor, tenho tudo o que preciso, eu só vim me despedir mesmo. Tchau, pai, tchau. Treville, por que você não me fez o mosqueteiro mais cedo? Não, o Treville, ele meio que conseguiu fazer ele mais cedo, só que não deu tempo, raiva. Mano, eu fiquei com a dó dele, porque ele ficou, tipo, pertinho de se tornar mosqueteiro, ele ia passar a guerra inteira com eles. Ia. Olha os spoilers, gente. À noite, a guarda de Essartes e os mosqueteiros se reuniram. Estavam todos tristes e preocupados, pois não sabiam quais iriam sobreviver ou morrer na guerra. Todos eram camaradas e não disfarçavam a preocupação. Alguns estavam tão preocupados com a guerra que começaram a beber, ficaram bêbados e tava nem aí. Tipo, era só pra, tipo, eu não fico preocupado, eu não fico... Não, porque eu bebo. Bebendo, eu não fico triste. D'Artagnan ficava sempre junto dos amigos, mas sabia que na marcha para a guerra ele não poderia acompanhar eles. Eles ficaram a noite inteira juntos e só se separaram quando no outro dia de manhã foi dada a hora de D'Artagnan ir para a comitiva da guarda de Essartes e dos amigos irem para a comitiva de Treville. Dada a hora, os comandantes levaram seus exércitos para o Louvre, onde o rei revistaria os soldados. Todos notavam que o rei estava doente. Na noite anterior, o rei ardia em febre. Mesmo assim, ele decidiu ir para a guerra no outro dia e fazer a revista aos soldados. Tava passando mal, gente, porque ele também tava com ansiedade. Tava todo mundo tava passando mal por causa da guerra. Ninguém queria guerra, mas tinha que ser, né? Porque... por causa do mas besta o rei- apaixonado. Mas o rei era o que mais estava temendo a guerra. Toda vez que na guerra, tipo, era agendado, né? Não, tipo até- assim, terça-feira vai ter as guerras lá, tipo, lá no tal canto. Aí iam todo mundo pra lá, o exército inimigo, o exército, né, aconteciam.
Ah, não tinha muitos negócios de emboscada igual tem hoje em dia. É porque nessa Aí- época era a época dos gentis homens. É, Você tinha aí que o que avisar que acontecia? tava vindo. Um Tanto que dia- tinha algumas tropas que elas batiam os tambor, né? Pra Tem avisar nesse, que tá... tem nesse tá livro aí, tem. Aí o rei, tipo, um ou 2 dias antes, ele passava muito mal, ele ficava muito doente, quase morria, mas ele não morria. Aí ele ficava, não, eu tenho que guerrear, mas tipo, eu tava morrendo de medo. E passado o tempo, o Cardeal tava nem aí mais, tipo, o Cardeal antes, tipo, ligava, assim, só que depois o Cardeal, nossa, que covarde. Aí o Cardeal ficava bravo porque o rei ficava passando mal, mas o rei ia, mas o rei ainda passava mal. Defendendo um pouco o rei, lembrando que o reinado dele foi cheio de traição. Conspiração contra ele. Se a própria rainha tava contra ele, o cardeal tava contra ele. Então ele podia morrer na guerra, sabe? Ele tinha motivo pra ter medo. Após a revista terminar, a guarda de Sardes começou a marchar. Os mosqueteiros só poderiam marchar quando o rei fosse sair, já que eles eram a escolta do rei, né? Porthos ficou feliz com isso, pois ele passaria pela rua de sua amante, a procuradora, e ele queria que ela o visse montado em seu belo cavalo. A procuradora viu Porthos passar no seu uniforme novo montado no seu belo cavalo. Ela amava demais Porthos para o deixar partir assim. Por isso, ela fez um sinal para que Porthos descesse do cavalo e ir até ela. Porthos estava magnífico. As suas esporas tilintavam, a couraça brilhava e a bela espada não deixava de ser notada. Dessa vez, os criados da procuradora não tiveram nenhuma vontade de rir de Porthos. Eu acho que o pessoal não ficou querendo rir, porque agora que viram que ele era mosqueteiro, porque ele não foi como mosqueteiro. Não, falou assim que eles ficou com medo porque a cara de Porthos era cara de pessoas que cortavam as orelhas. Se você vê, o Athos fazia isso porque ele falava pro de D'Artagnan. cortar as orelhas. É, aí tipo... Aí ele falou que eles tinham medo, né, e viu o Porthos, né, de mosqueteiro mesmo. Aí daqui a pouco ele falou, não, se a gente fazer qualquer coisa ele vai cortar nossas orelhas. Já era. O mosqueteiro foi levado junto do Sr. Coquenard, e dava para se ver nos olhos do velho procurador que ele estava com muita raiva de ver Porthos todo elegante. Mas o procurador se consolou ao lembrar que Porthos estava indo para a guerra, e por isso esperava no fundo do coração que Porthos fosse morto. Engraçado que depois quem ia pagar o dinheiro dele... Não, o engraçado é que ele até tentou ajudar o Porthos a morrer. É, com Porque cavalos, que ele equipamento trocou. ruim, foi. É. Realmente, aquele negócio do você quer que eu morra, não é? É. Não era só drama, não. Porthos cumprimentou o velho senhor Coquenard e se despediu. A senhora Coquenard não conseguiu segurar as lágrimas e começou a chorar. Mas ninguém disse nada, pois sabia que ela era muito carinhosa com seus parentes. Afinal, Porthos era meio que seu primo, né? Primo não era, né? Mas ela falava pra todo mundo que era primo. Era desculpa pra falar que ele era amante dela, né? Mas a verdadeira despedida de Porthos e da procuradora foram feitos no quarto dela, onde os dois se abraçaram e se beijaram se despedindo. Porthos foi embora enquanto a procuradora pôde seguir com seus olhos o amante pela janela. De lá, ela balançou o seu lencinho para se despedir. Quando estava quase perdendo a procuradora de vista, Porthos tirou o seu belo chapéu e sacudiu ele no ar em sinal de despedida à sua bela amante. Ai, eu a fiquei muito gente só triste. queria que ele tivesse empinado o cavalo. Eu queria que ele tivesse levantado. Só que naquela época, se o cavalo fazia isso quando você estava montado, era sinal de que você não Comandava. controlava o cavalo bem, Aí, tipo, era mal visto, né? Então, Porthos, como sabia controlar bem o seu cavalinho... Era todo vaidoso. Pela sua parte, Aramis escreveu uma longa carta. A quem? Ninguém sabia, porque Aramis não contava. E quem iria levar essa carta a tal costureira? Porque a gente sabe que era costureirinha. Quem ia levar? Era Kate, pois Aramis a escondeu em um dos quartos secretos de sua casa para que ela levasse uma carta mais romântica para sua costureirinha sem ninguém saber. Então todo mundo achava que a Kate já tinha ido Lá pra Torcha, tava lá em faz Torcha. tempo e o Aramis estava escondendo ela na casa dele. E não, nem- você não vai até eu escrever essa E carta. ninguém nem notou, porque durante o livro, tipo, ninguém desconfiou. Tanto que quando você lê essa parte do livro, você fica, oxi, Kate já não foi? Só que a Kate tava lá, tipo, ai, eu tenho que ir pra Torres, eu sei o que. Ela tava com medo, só que ela tava feliz porque ela tava segura. Só que ela tava com medo. Parece que também ela ia aproveitar todos aqueles ruburos da guerra e ia sair, tipo, sabe? Tipo, aí todo mundo ia ficar vendo soldados enquanto ninguém ia ver ela indo pra outra rua, tipo, pra... É, até porque o Aramis tá indo embora agora, então eles provavelmente partiram junto de manhã. Tchau, vai lá, manda essa carta pra costureirinha, tá? Tchau. Adeus. Enquanto a Athos, ele bebia aos golinhos a última garrafa do seu vinho que guardou. E, gente, no livro, o Athos, ele vive bebendo e fumando às vezes também, mas ele bebe Ele bebe direto, muito mais. direto. Não é só naquela cena lá que ele ficou Engraçado bêbado mesmo. que ele bebia muito, muitas garrafas, mas ele meio que não ficava bêbado. Eu já era imune já. Isso ele fala lá pro D'Artagnan, eu acho que a gente até mencionou,
que ele chega e fala que quando ele conta a história do negócio é porque ele tá bêbado mesmo. Porque ele sempre se segura, ele bêbado, ele falava um pouquinho mais, mas tipo, ele ainda continuava sendo Atos. Quando ele contava... quando ele bebia, passa da coisa, porque ali ele ficou 15 dias lá, então ele bebeu, tipo, 15 dias seguidos assim, tipo, sem hora, porque como ele trabalhava lá com os mosqueteiros, então tinha alguns horários que ele não podia beber. Então, tipo, ele ainda ficava mais sóbrio, mas, tipo... Eu acho engraçado ele lá marchando e dando uns golinhos. Engraçado que eles estão na cavalariça, né? Tipo, Eles estão da cavalariça. Até o D'Artagnan tá a cavalo, mas é estranho, porque dá a impressão que... Eles estão marchando. Que eles estão marchando. Não que eles estão no cavalo. Mas eu, tipo, imagina lá os cavalos. Ainda mais o cavalo da Aramis e do Porthos. E D'Artagnan desfilava com a guarda de Essarts. Ao chegar... Querendo chorar porque queria estar junto com os mosqueteiros. Não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Ao chegar a uma certa parte, D'Artagnan lançou o olhar alegremente para a Bastilha. Mas como só olhava para a Bastilha, não viu Milady, que montada em um cavalo, o indicava com o dedo a 2 homens maus. Esses homens maus se aproximaram dele para o reconhecer mais tarde. Milady, ao ver que os 2 homens já marcaram o D'Artagnan, foi embora galopando em seu cavalo. Afinal, por que D'Artagnan olhava tanto para a Bastilha? Porque algo em seu coração lhe dizia que Constance o via de lá. Já se fazia muito tempo que estavam na guerra, e essa guerra toda só foi feita por causa de um homem muito apaixonado pela rainha. Este homem era o Cardeal Richelieu. O Cardeal queria livrar a França da Inglaterra. Isso era o que ele contava aos outros, porque na verdade ele só queria se vingar de um rival. E essa vingança deveria ser grande e barulhenta. E que melhor maneira de fazer isso do que criar uma guerra, né? E quem era esse rival do Cardeal? Quem seria tão louco a ponto de ser um rival do Cardeal? Era o Duque de Buckingham. O Cardeal tinha muitos ciúmes da rainha por causa de Buckingham, porque como a gente sabe, a rainha amava o Buckingham, só que ela não podia falar pra ele. Então ela amava ele, e ele amava elas, e o Cardeal era a terceira opção, nem terceira, nem no patamar da rainha entrava. Pois é. O Cardeal sabia que guerreando contra a Inglaterra, guerreava contra Buckingham. E se vencesse a Inglaterra, venceria sobre Buckingham. E assim, ele humilharia a Inglaterra aos olhos de toda a Europa e humilharia Buckingham aos olhos da rainha. Mas e o Duque de Buckingham? Ele foi colocado como comandante das tropas da Inglaterra. Mas Buckingham, assim como o Cardeal, fazia tudo pela rainha. E isso a gente viu no episódio 3. Eu farei uma guerra! Mas Buckingham também guerreava por vingança, já que ele era impedido de entrar na França como embaixador. Então ele queria vencer a guerra inteira para entrar na França como um conquistador, como vencedor de toda a guerra. Era algo muito espantoso, que os 2 mais poderosos reinos estavam em uma guerra por causa de 2 homens apaixonados. E o maior troféu que cobiçavam era um simples olhar da rainha Ana da Áustria. É o plot, gente, é o plot. O rei morrendo de ciúme da rainha, não deixava ninguém chegar perto. O Cardeal morrendo de ciúme da rainha, não deixava ninguém chegar perto. O Buckingham morrendo de ciúme da rainha, todo mundo ali na rainha. E ele faz aquele negócio das agulhetas também pra rainha olhar pra ele, porque se você for ver, uma das únicas vezes que ela olha pra ele. É. Aquela parte lá que ele tá rindo lá atrás do rei. O Cardeal é exatamente aquele menino atentado da escola que fica fazendo um monte de coisa pra chamar atenção. É. Tipo, gosta da menina e fica batendo nela, xingando. É o Cebolinha. Cebolinha, É o Cebolinha. Cardeal Cebolinha. Neste momento, o livro fala muito sobre a guerra. Mas sabemos que todos vocês querem saber o que aconteceu com os mosqueteiros. Até porque fazem meses que eles já estão em guerra. Muitos meses. Então, gente, é só uma coisa aqui. No livro, a gente falou que em questão de idade do D'Artagnan é muito confusa. Uma hora ele tá com 18, depois eles falam que tá com 20, daqui a pouco ele tá com 19, aí você fica, o que tá acontecendo? O livro ele é muito confuso em data, gente. Data e número, porque às vezes eles também erram em quantidade de moeda. Ele é moeda, Com é número, idade, numeração. Qualquer número eles erram. Eles falam tipo que Isso nem deve ter que sido nem um erro que nem das moedas da tradução. Kate lá quando ela ganha as moedas da Milady. Fala que era 3, depois fala que é 4, depois fala que, sabe? Tipo, então Uma hora o eles- D'Artagnan ganhou, tipo, 300 moedas, mas depois ele tá, tipo, com 400 no bolso. Aí depois ele tá com tudo bem que 300, com 200 ele pode ter gastado. Mas, tipo, vai mudando muito. Então, tem uma hora da guerra em que o D'Artagnan, ele tá indo mais ou menos ali com 20 anos, mas depois fala que ele tá com 22, mas depois ele tá mais novo. Então, tipo, a gente Então, só tecnicamente, arredondando mais ou menos aí, já estão há 2 anos na guerra. certo? Isso. 2 anos de guerra. Mas a E gente a não pode confirmar se realmente eram 2 anos, porque como a gente disse, o livro em questão de data, idade, eles erram muito feio. Então,
D'Artagnan já estava há 2 anos na guerra e ainda continuava separado de seus bons amigos Athos, Porthos e Aramis. Fazia 2 anos que eles não se viam. E não se falava, não mandava carta, né? Não podia, né? E essa separação deixava D'Artagnan muito triste, mas essa tristeza poderia se transformar em preocupação se D'Artagnan soubesse dos perigos que o emboscavam. D'Artagnan não falava muito com o soldado da guarda, ele sempre ficava no canto sozinho e sempre muito pensativo. Ele, na verdade, ele ficava meio emburrado, porque, tipo, eu não queria ficar na guarda, eu queria ficar nos mosqueteiros. Eu quase fui e virei um mosqueteiro. Eu ia estar com os meus amigos lá, mas enquanto eu tava aqui sozinho no cantinho chorando. Era mais ou menos isso. Um dia, D'Artagnan resolveu passear por um caminho sozinho enquanto pensava. Ele já estava há muito tempo em Paris e não conseguia nada do que queria. Perdeu Constance, a única mulher que ele amava de verdade. Ele não sabia onde ela estava e nem se a veria novamente. Achava que ela estava, na verdade, morta. D'Artagnan também ganhou um inimigo, que até o rei tinha medo. E este inimigo era o cardeal. O cardeal poderia o matar facilmente, mas mesmo assim não o fez. E por quê? D'Artagnan também tinha outro inimigo, um que não era como o cardeal, mas mesmo assim o deixava preocupado. Esse outro inimigo era Milady. O sol já estava se pondo quando D'Artagnan notou que havia ido mais longe na trilha do que ele planejava. E ao olhar ao seu redor, notou 2 brilhos de mosquetes escondidos. Era uma emboscada, não tinha como negar. D'Artagnan, ao ver as armas, deitou no chão e logo ouviu o som de uma bala passar por cima de sua cabeça. O jovem se levantou rapidamente e outro tiro acertou o chão onde estava deitado antes, mas D'Artagnan já começava a correr. Ai, se dispararem de novo, eu sou um homem morto! Foi nesse momento que D'Artagnan recebeu um tiro. Mas o tiro acertou o chapéu de D'Artagnan, que voou 10 metros à sua frente. O jovem Gascão pegou seu chapéu do chão sem deixar de correr. Após isso, chegou exausto ao acampamento, não disse nada a ninguém e começou a pensar. Esse ataque a mim pode ter 3 motivos. Primeiro, poderia ter sido um ataque feito pelo exército inimigo. Mas esse buraco que tá aqui no meu chapéu não foi feito por uma arma militar. Então, não foi o exército inimigo. Tá, então, segundo, poderia ser uma emboscada do cardeal. Mas o cardeal não esconde de ninguém quando ele quer matar alguém. Ele sempre faz questão de fazer maior alarde, então não deve ser o cardeal também. Então, a terceira opção poderia ser uma vingança de Milady. Sim, isso é muito mais provável. Deve ter sido a Milady mesmo. D'Artagnan tentou se lembrar do rosto dos 2 homens que tentaram matar, mas aconteceu tudo tão rápido que nem conseguiu olhar direito. Então ele ficou tipo, droga. Ah, meus amigos, onde estão? E que falta vocês me fazem? D'Artagnan dormiu muito mal aquela noite e sempre acordava achando que alguém iria matar ele durante a noite. Por sorte, nada disso aconteceu e ele sempre ficava no alojamento. Ele nunca mais saiu. Depois de alguns dias, um dos generais chegou no alojamento para fazer vistoria. Todos os soldados pegaram suas armas e fizeram fila. O general passou pela fila e o Sr. de Essartes vinha junto dele. Primeira aparição do Sr. de Essartes. Após uns instantes, D'Artagnan viu que o Sr. de Essartes fazia gestos para que ele se aproximasse dele. Depois de ter certeza, D'Artagnan se aproximou. Te chamei porque o general quer enviar homens de coragem para uma missão especial e quero que você se prepare. Sim, senhor! D'Artagnan ficou muito feliz, pois era a chance de se amostrar um pouco para o general. O general queria enviar alguns homens ao campo de batalha para saber se os inimigos estavam à espreita. Eu preciso para essa missão de 3 ou 4 homens. Eu preciso para essa missão de 3 ou 4 homens comandados por um homem de confiança. General, eu tenho aqui um homem de confiança. Agora só restam os 3 ou 4 homens. 4 homens de coragem para virem morrer comigo! Disse D'Artagnan levantando a espada. Acho que os soldados, se você olhar assim, oxe, moleque estranho. Eu mesmo ia pegar eu, hein? Até porque a maioria não conhecia tanto D'Artagnan, né? D'Artagnan tinha muito crédito dos mosqueteiros na guarda de Essartes, mas os exércitos mas mesmo... ali o exército não tinha só... Pessoal de guerra, né? tipo, o pessoal da polícia. Tipo, Tinham civis, né, que foi recrutado. Civis. Então, tipo, alguns soldados só eram soldados. Eles não tinham... Então, tipo... Tinha pessoas ali que nem conhecia D'Artagnan. É tipo guerra hoje em dia, né? Vai o exército, mas aí a coisa começa a ficar mais feia. Aí começam indo de porta em porta chamando os homens da família. Igual aconteceu lá com a Mulan. Família, fá! 2 homens da guarda de Essartes se ofereceram. E depois 2 soldados se ofereceram. D'Artagnan então partiu com eles e entrou na trincheira. Os 2 guardas vinham ao seu lado e os soldados atrás deles. Quando chegaram no local, D'Artagnan olhou para trás e não encontrou os 2 soldados. Ele achou que os soldados ficaram com medo e desistiram de o seguir, então continuou sem eles. É isso que dá chamar civil do que pessoas preparadas. Não que tem o coração de mosqueteiro. Não se via ninguém, o local parecia abandonado. Enquanto pensavam se andavam mais um pouquinho ou se ficavam, uma chuva de balas começou a cair em volta deles.
Ali, eles já sabiam o que queriam saber. O local realmente estava sendo guardado, eles podiam voltar. Então D'Artagnan e os dois guardas viraram as costas e começaram a retirada que parecia uma fuga. D'Artagnan até ficou, nossa, eu pareço um covarde, mas não sou. Eu só queria saber se tinha gente aqui. Tem alguém aí? Tem sim. Ai, tá, tchau. Obrigado. Hoje Ele em fez dia- que nem o Garça lá, viu? Os caras pegou lá, ele deu de cara lá com o Kai, lá com os negócios, ele já vira assim, tipo, já viu que tem, então vai embora. Quando chegaram em uma curva da trincheira, um dos guardas caiu. Uma bala atravessou o peito do guarda e ele caiu todo ferido. O outro que estava são e salvo continuou a correr para o acampamento a toda velocidade e abandonou todo mundo pra trás. Ele foi, ó... Eu sou a velocidade. Meu nome é Berial. D'Artagnan não quis abandonar assim o companheiro e o foi o ajudar a se levantar para levar ao acampamento. Mas nesse momento ouviram 2 tiros de espingarda e uma bala acertou a cabeça do guarda já ferido. E morreu. E a outra bala acertou uma pedra depois de passar a 2 centímetros de distância de D'Artagnan. D'Artagnan virou rapidamente, pois notou que aqueles tiros não poderiam ter vindo do campo de batalha. Será que... Ai! Minha medula óssea! Ah! E depois de mais alguns tiros, D'Artagnan caiu. Morto. Depois de um momento de silêncio, 2 cabeças se esgueiraram em uma construção abandonada. Eram os 2 soldados que tinham sumido. Eles se olharam em dúvida, vendo o corpo do Gascão no chão. Será que morreu, Cleitinho? Acho que sim, até que foi fácil. Da última vez eles estavam meio míope, né? Não era possível aquilo. Do jeito que Milady falou, achei que daria mais trabalho matar ele. Não é bom ir conferir? Será que vamos ter que levar o corpo pra ela ver? Claro que não, seu Palerma. E o que a gente faz se nos perguntaram como ele morreu? Robocop! Estamos em guerra! É só falar que os ingleses o mataram, igual o pobre do guarda ali. Bem, vamos embora, né? Mas e se ele não estiver totalmente morto? E se só estiver desmaiado, ele vai rastejando até o quartel, vamos denunciar o general, seremos enforcados por traição! Então vamos descer e averiguar, né? Espeta ele com um galho. Aproveita e vê se tem alguma coisa na carteira dele. Os 2 soldados então começaram a se aproximar de D'Artagnan. Ô Cleitinho, a propósito, você recarregou as armas? Eu não. E você? D'Artagnan se levantou rapidamente. Em um momento já estava ao lado deles com a espada desembainhada e sem nenhum buraquinho de bala em seu corpo. Eu só estava fingindo. Os soldados viram que se fugissem para o acampamento sem terem matado D'Artagnan, ele os acusaria. Por isso a sua primeira ideia foi correr para o campo inimigo. Não vou voltar pra cadeia! Um dos soldados pegou a sua espingarda e deu um golpe em D'Artagnan. Tipo, sabe, taco de beisebol? Pá! D'Artagnan se desviou de última hora. E com isso, o homem aproveitou e saiu correndo em direção ao campo inimigo. Os inimigos ingleses, ao verem aquilo, atiraram no soldado e ele caiu quando uma bala quebrou o ombro dele. Só que aí continuaram, tipo, atirando e ele morreu. Enquanto isso, D'Artagnan partiu com a sua espada para cima do outro soldado. O soldado só tinha sua arma descarregada e apontou para D'Artagnan. Só que neste momento, a espada de D'Artagnan deslizou por dentro do cano da arma e atravessou a coxa do soldado que caiu. Não, sabe como que eu imaginando? É pra ser de livro mesmo, porque é muita cena de filme. Tipo, a mira do D'Artagnan. Tá, continuando. D'Artagnan colocou a ponta da espada na garganta dele, mas o homem já começava a gritar. Ah, não, não me bate, por favor, misericórdia, misericórdia, eu te contarei tudo! Eu te contarei, é sério! E isso vale a sua vida? Vale, vale sim! Então fale depressa, quem me mandou me matar? Uma mulher, não conheço, mas chamou ela de Milady. Mas se você não conhece a mulher, como sabe o nome dela? O meu amigo que acabou de morrer conhecia ela e ele chamava ela assim. Foi com ele que ela deu a ordem de o matar. Eu apenas o acompanhava. Na algibeira dele tem uma carta sobre uma pessoa que tem muita importância pra você. E quanto você ganhou para acompanhar seu amigo nessa façanha? 100 moedas. Poxa, até que enfim alguém acha que eu valho alguma coisa? 100 moedas. É muito dinheiro para 2 miseráveis como vocês. Mas eu entendo por que você aceitou. E vou poupar a sua vida com uma condição. Qual? Vá buscar a carta que o seu camarada tem na algibeira. Mas esse é outra maneira de me matar. Como que eu vou buscar a carta se eu não quer soldados lá para me matar? Você que decide. Ou você morre lá ou aqui. Eu pessoalmente o matarei se você não for. Piedade, senhor, piedade. Em nome dessa jovem dama que você ama, você pode achar que ela está morta, mas não está. E como sabe que existe uma mulher que eu amo muito e eu acho que está morta? Pela carta que o meu amigo tem na algibeira. Então bem vê que eu preciso dessa carta, né? Portanto, nada de demora, pois eu juro que se eu tiver que sujar a minha espada de novo com o sangue de um miserável como você, eu vou! Pare, senhor, pare. Eu vou. D'Artagnan então pegou a arma do soldado e empurrou para onde ele deveria ir e ficava dando umas alfinetadinhas dele com a espada, sabe? Tipo, vai. D'Artagnan sentia pena ao ver o homem andando mancando e deixando um rastro de sangue no caminho. O homem estava pálido, suava frio e todos poderiam ver que em breve morreria.
Todos quem, né? No caso, o D'Artagnan é o único que tava lá vivo. Então era o pessoal do exército inimigo. Mas se já tivesse visto, teria matado. O pessoal lá, cara, será que ele aguenta dar 3 passos? Eu vou matar ele. Não, espera. Vamos ver até onde ele vai que ele morre sozinho. A gente poupa munição. É. Ah, tá bem, tá bem. Vou te mostrar a diferença que existe entre um homem corajoso de coração e um covarde como você. Fica aqui que eu vou até lá. Eu, um gascão com coração de mosqueteiro. Mosqueteiro. E no passo ágil, D'Artagnan já havia chegado no soldado. D'Artagnan carregou o homem nas costas e usou o corpo dele de escudo enquanto os inimigos atiravam. D'Artagnan voltou à trincheira e deitou o morto ao pé do soldado. Rapidamente pegou a algibeira, procurou um pouco e achou a carta que arriscou a sua vida para ler. Na carta dizia: Jack perdeu a pista da mulher e que ela está agora em segurança nesse convento onde nunca deveria tê-la deixado chegar. Procure ao menos não falhar ao matar o homem, senão será você que irá morrer. Era evidente que a carta foi escrita por Milady. D'Artagnan guardou a carta e começou a fazer perguntas ao soldado. O homem disse que ele e o seu amigo também foram encarregados de sequestrar uma mulher. Nós tínhamos que sequestrar essa mulher de uma prisão e levar ela dentro de uma carruagem até Paris. E a gente aproveitou que tinha outras carruagens levando os presos para Paris e a gente foi e se meteu no meio do bonde. Vai. Só que no meio do caminho alguns homens pararam a gente e começaram a fazer perguntas e por isso a gente acabou chegando um pouco atrasado em Paris. Íamos levar essa mulher para um lugar, mas depois desses homens a gente teve que levar ela para um convento. E o que fariam depois com essa mulher? Íamos levar ela para uma mansão. Sim, para a casa... Ai, minha perna. Ai. Sim. Ai, que espadada. Deixa eu falar o meu roteiro? Soldado que me matou. Que me matou. Eu não te matei não, foi bem querido. Quase me matou. Bem que queria. Ai, minha coxa. Sim, eu sei. Iam levar ela para a casa da própria Milady. D'Artagnan começou a tremer ao entender que tudo não passava de um plano maléfico de vingança de Milady. Mas D'Artagnan também se lembrou da rainha, e a rainha descobriu onde Constância estava. Aqueles homens que interceptaram a carruagem onde Constância estavam foram enviados pela rainha. E por causa disso, eles deram a ordem que não era para levar a Constância até a casa de Milady, onde, né, a Milady ia meio que matar ela. Eles falaram que era para levar em um convento onde que a rainha separou para a Constância, para ela ficar lá. Era um convento escondido, e ninguém poderia chegar lá e fazer mal pra Constância, já que ela tava lá escondida e a rainha mandou aquilo. Então D'Artagnan ficou muito feliz ao ver que a rainha, conseguiu ajudar a Constância. D'Artagnan se alegrou um pouco e disse ao soldado: Vamos, eu não quero te abandonar assim. Se apoia em mim, vamos voltar ao acampamento. Obrigado, senhor, obrigado. Mas quando chegar lá, você irá mandar me enforcar? Tenha minha palavra que não farei isso. Estou salvando a sua vida pela segunda vez. O homem se ajoelhou e começou a agradecer muito a D'Artagnan. Gente, imagina a dor que ele fez pra se ajoelhar. Né? O jovem Gascão então levantou e começaram a voltar para o acampamento. O guarda que fugiu, né? Vocês lembram? Teve um que fugiu que nem o Beriala e abandonou todo mundo pra trás? Esse guarda, quando ele chegou no acampamento, ele falou para todo mundo que haviam inimigos ingleses no campo e que todo mundo que tava com ele, o D'Artagnan e os outros, todo mundo morreu. E falou assim, né? Porque se eu voltar sem ninguém, vão falar que eu sou covarde e que eu fugi antes da hora. Eu acho que ele correu até um lugar que ele sabia que as balas dos ingleses não poderiam e ficou esperando alguém voltar, só que aí, ninguém voltou. É. E aí, morreu. Então ele pegou lá e falou assim, morreu, já era, todo mundo já era. D'Artagnan foi um bravo homem. Mas logo apareceu o D'Artagnan apoiando o soldado ferido. Todos ficaram muito admirados quando viram aquilo. D'Artagnan contou que o ferimento na coxa do companheiro foi feito por um acidente. Já que, né, tinha diferença entre uma espadada e uma balada. Uma balada. Não, porque os caras estavam atirando assim com arma, como no meio do nada o cara levou uma espadada na coxa? Aí o D'Artagnan inventou qualquer coisa lá e todo mundo, oh! Bravo. E o cara lá, foi assim. Mal sabia que o D'Artagnan que matou o cara lá, né, que machucou o cara. E D'Artagnan então contou a morte do outro soldado e os perigos que tinham ocorrido. Assim D'Artagnan triunfou no campo de batalha. E todo o exército falou da expedição de D'Artagnan durante um dia inteiro. E o general veio parabenizar o jovem Gascão. Parabéns! Parabéns, 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 Parabéns. parabéns. Muitos parabéns. D'Artagnan quase morrendo lá, todo mundo morrendo, para no final, parabéns. E o que mais alegrou D'Artagnan foi ter a sua tranquilidade de volta, pois D'Artagnan achou que poderia estar tranquilo, já que um dos seus inimigos estava morto e o outro daria a vida em agradecimento a ele. E essa tranquilidade toda provava uma coisa, que D'Artagnan ainda não conhecia Milady. Estes são eles, los mosqueteros de los reyes. Y D'Artagnan no queda Gascoña, y soy ese mosquetero, a todos sus segredos que eu
es Los Mosqueteros de los Rey. Portos que é muito mais que namorado e é muito vaidoso. E o poeta Aramis que não sabe o que quer. E é para uma simples joia decidir o futuro de um país. E tudo está nas manos destes 4 bravos heróis. Esses são os mosqueteiros